Olá, sejam muito bem-vindos aos Conversas Íntimas. Hoje nós estamos com uma convidada muito querida aqui com a gente, a Bárbara Puntel. A gente vai falar nesse episódio um pouco sobre abuso sexual e a importância da educação sexual para nossas crianças e adolescentes e o vínculo, com o familiar, como é importante que a gente tenha essas conversas abertas dentro da família para falar dessas coisas. Bárbara, muito obrigada por ter vindo, seja bem-vinda. Obrigada a vocês. A gente entrou em contato, com a história há pouco tempo da Bárbara, e da Maria Eduarda, ela vai contar melhor pra gente. A ideia aqui, a gente estava conversando até, não é entrevistar a Bárbara, nada disso, é só trazer à tona essa história, que acho que conversa muito com a gente, Aí a gente resolveu trazer ela aqui pro nosso sofá, Mário? Na verdade, o sofá é da Estael, vou contar para vocês agora, um detalhe. Nossa, que a gente sofá é nosso. Mas a gente já se apossou, e trouxemos a Bárbara agora para estar aqui. E aí a gente queria conversar um pouquinho sobre isso. Obrigada, Bárbara, por estar aqui. Obrigada a vocês. Eu acho que uma das coisas que a gente pode abordar, assim, para começar, eu acho que foi a acolhida da Bárbara, que é uma coisa que a gente não vê, quando a gente tem casos de violência sexual na família, por parte de familiares. Quando a gente vai avaliar um contexto, o que a gente observa, e o que tem estatisticamente falando, é que a maioria dos abusos, eles acontecem por parentes, por pessoas muito próximas dessa criança, desse adolescente, seja mulher ou homem. Quem obtém a confiança, Sim, são pessoas da rede, são pessoas do entorno, eu não vou nem dizer da rede de confiança, porque quando a gente fala em educação sexual, a gente pensa exatamente em fortalecer essa rede de confiança dessa criança e dar elementos para que ela possa se proteger e que ela tenha condições de exteriorizar isso e que ela seja acolhida. Eu acho que a gente podia começar, com a história, com a história, com o que aconteceu. É uma história que está tramitando na justiça, que a gente queria muito, lançar luz sobre isso, porque é um julgamento que está para acontecer e que é muito importante. E é muito importante que mais pessoas saibam do que aconteceu e que estejam de olho nesse julgamento, porque o que sair dali vai ser importante para todas nós. Então, se você puder contar um pouco da história, um pouco do julgamento, do que a gente está esperando aí para os próximos dias. A gente descobriu, a primeira Maria Eduarda começou com um comportamento diferente, mais agressiva, não querendo, principalmente, ela sempre foi muito próxima do meu marido, e, começou a sair, não querer contato, ficar mais no quarto, usar casacos, até que ela chegou para mim e falou que estava sentindo vontade de morrer, tinha vontade de morrer. Aí eu falei, não, peraí, então a coisa tá ficando meio... Aí levei no psiquiatra, que já acompanha... Você já tinha os outros 2 filhos? Não, eu tinha tido só o Joaquim. Tá. Tinha tido o Joaquim há pouco tempo. O Joaquim tinha nascido em julho, E a gente começou com essa conversa em novembro de 2016. E aí levei no psiquiatra, da família, ele falou, não, vamos primeiro pra terapia. Camila para terapia. Aí levamos, e aí na terapia, tem aquela coisa de quando é algo muito sério, que vai, ter a ver com questão de vida, ou coisa, a terapeuta chama, os pais para conversar. Então a Maria Eduarda iniciou a terapia, e na terceira fase da sessão de terapia, já foi pedido para que a gente fosse na terapia. Ela tinha quantos anos? Ela tinha 13 anos. Sendo que o que ajudou a ela muito foi no SEAT, ela estava no SEAT, Santa Teresa, e lá tem um grupo de mulheres feministas, da escola. Então ela começou a ouvir muitos relatos, desde assédios, das meninas andando na rua e os carros pararem, baixando o vidro e falar aquelas coisas, que todo mundo aqui já com certeza ouviu, uma graça infelizmente na rua, Então ela começou a ouvir aquilo, e aí ela conversou com uma amiga, contou para a amiga o que tinha acontecido. E a amiga disse para ela, não, Duda, isso não é normal. Isso que aconteceu tem muito mais coisas sobre isso. E aí, conversando com essa amiga, ela se deu conta, de tudo, e aí falou com a psicóloga, e a psicóloga chamou a gente. Aí eu, como mãe, comecei a fazer aquelas perguntas, mas o que é? Tá fumando? Tá namorando menina? Tá grávida? Sei eu, aquelas coisas de mãe que a gente fica...
Ela, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Aí eu falei, tá bom, mas eu só vou falar lá, tá bom, então tá. Aí o pai, ela estava na casa do pai desse dia, a gente falando pelo telefone, ele fez as mesmas perguntas, só que ele fez uma pergunta que eu jamais ia fazer. Ele perguntou para ela, mas alguém fez alguma coisa com você? E essa pergunta não tinha passado na minha cabeça, sabe? Aí ela falou que sim. E ele perguntou quem fez. Aí ela falou, tinha sido o Gugu, né, como a gente chama, marido da minha irmã, que era o tio dela, e não entrou no detalhe Do que tinha do que tinha acontecido, porque ia falar na psicóloga. Aí o pai dela me ligou pelo telefone e completamente me perguntou, você tá com o Joaquim, você tá sozinha? Eu falei, não, o Joaquim tá dormindo, o que tá acontecendo e tal, era quase Natal. E ele falou, seu marido da sua irmã fez alguma coisa com a Maria Eduarda? Como assim? Né? Aí ele falou assim, olha, ela não entrou em detalhes, mas o marido da sua irmã estuprou a Maria Eduarda. E aí sabe, essa frase, assim, parece que eu tava num filme, né? Eu não ia nem pra frente nem pra trás, eu não sabia nem o que fazer. E ele só falava, vou fazer isso. Eu não, vamos, né? Vamos com calma, peraí. E vamos lá na terapeuta e vamos ouvir e tal. Tentando, né, digerir aquilo tudo. Segurei, fui na terapeuta e aí ela começou a falar, né? Olha, a gente tem que chamar vocês aqui por causa do caso e tal. E aí eu tive que entrar nessa parte de conversar com a minha filha, de perguntar, mas aconteceu isso? Ele botou a mão em você? Né? Ele, botou. Ele fez isso. E tentando falar daquilo de uma forma que ela tinha 13 anos. Que abraçasse ela, né? Que ela não se sentisse repelida, né? De fazer umas perguntas. E eu também não sabia, né? Até onde eu podia chegar, até onde eu conseguia perguntar, né? E aí fomos. E aí ela foi aos poucos contando tudo. Uhum. E aí conversei, né, com meu marido, que é criminal. E aí entramos, fizemos todos e não contamos para ninguém, né? Não contamos para ninguém, nem a minha mãe, nem nada. Primeiro ele falou assim, olha, primeiro a gente procurou uma psicóloga forense, né, especialista em falsas memórias, né, a doutora Andréia Calçada. Uhum. Porque primeiro a gente falou, vamos tratar a Maria Eduarda. Primeiro Claro. vamos entender o que está acontecendo, né? E afastar qualquer possibilidade de falsas memórias ou coisa, porque quando a gente sabe de coisas assim, a gente meio que se desconecta, fica uma coisa meio, sabe, parece que você não acredita quando você vive uma coisa tão... Trauma, né? Você se desconecta mesmo, Sim. sabe? Você tenta começar a entender o que está acontecendo, mas você ainda não consegue entender. Uhum. Né? E isso estava com ela também, né? Uhum. Então a gente foi atrás desse especialista, então ela fez várias sessões com essa especialista, né? Para ela poder dar um laudo, ainda que parcial, porque ela só vai ouvir a parte da Maria Eduarda, né? Aí entramos em contato com as amigas lá da cidade, do que elas sabiam, do que tinha acontecido. Isso não foi aqui? Não, isso aconteceu no estado do Rio, né? Em Passa Três. Uhum. Perto de caminho de Angra, Piraí, né, na onde a casa minha mãe dele, mora. né? E na casa dele. E na casa dele, que eles se mudaram para lá. Ele morava aqui no Rio e se mudaram para lá. Uhum. E aí a gente começou todo esse quebra-cabeça, né, de como fazer tudo isso, porque envolviam muitas menores que sabiam, todo mundo era menor de idade, então a gente precisava desse depoimento das meninas. Porque tiveram outros casos, não foi? Tiveram outros casos, depois foram aparecendo outros casos, mas ainda as meninas, amigas delas de lá, que sabiam da situação, como ela tinha contado, eram todas menores. Então, para a gente levar para a justiça, a gente precisava do pai e da mãe autorizar ainda a saída dessas meninas, né? Então, tivemos que conversar, explicar, e todo mundo... E foram as meninas que também foram vítimas de abuso. Por parte deles. Duas sim, né? Que não estavam naquele primeiro momento ali do carnaval, né? Porque isso aconteceu no carnaval. Uhum. Então, depois que aconteceu, a Maria Eduarda falou assim, porque eu fiquei com meu tio. Né? Mas não tinha entrado na história do que é ficar com o tio, porque afinal de contas ele é marido da minha irmã. Né? Então, assim, para ela ainda não fazia
sentido nada, né? E ela não contou ao todo o que tinha acontecido. É que é uma criança, né? 13 anos, como que uma criança de 13 anos... Consegue entender até o que aconteceu. Exato, consegue colocar em palavras que talvez nós usaríamos, Sim. né? É uma criança tentando é um dar que conta. está acima dela, Com né, que tem mais certeza. conhecimento do que ela e que conta, narra da forma que quer. Né? Que quer, Exatamente. usa a narrativa que É a quer. narrativa que quer. Sim. Então, assim, aí a gente, depois que veio esse laudo e tudo, aí nós entramos com o processo. Aí foi todo mundo para a delegacia, todo mundo acompanhado de pai, mãe, isso lá em Rio Claro, né? Demos entrada. Assim, até isso acontecer, né? Ninguém sabia, porque ela estava na casa da minha mãe. Aí eu tive que chamar minha mãe para vir para o Rio, porque minha mãe queria que a maridada continuasse indo lá. E a gente já tinha inventado mil e uma desculpas, não dava mais para ficar... Sim. Por que ela não ia mais lá? Por que, sabe? O que estava acontecendo? Não dava mais. E aí eu chamei minha mãe no Rio para poder contar para minha mãe, né? Aí minha mãe ficou sabendo o tempo, ainda segurou a história, convivendo com o acusado, com a minha mãe, que tinham filhos menores, minha mãe ajudando eles e tudo. Então, assim, tem que ficar vivendo isso. E eu ainda tomei o cuidado de quando contasse para minha irmã, para que eles não estivessem na mesma cidade, porque eu não sabia qual era a reação da minha irmã e dele por causa das crianças. Sim. Então, assim, a gente ainda teve todo um cuidado com todo mundo, porque as crianças não tinham nada a ver com, não tem nada a ver com isso. Sim. Né? São uma coisa de adultos, né? E aí eu falei, de repente, a minha irmã fica sabendo no mesmo lugar e eles resolvem discutir com as crianças, já que eles estão falando de uma acusação muito séria. Né? Então a gente tomou todo esse alguém cuidado. Que você passa a conhecer, né? Porque você estava contando pra gente que você já conhecia ele há muitos anos, Sim, né? Já tinha já era assim, desde a adolescência dele, já tinha um contato com ele, que de repente é uma pessoa que se apresenta que... Sim, né? Contato com a família. A gente não espera, né? A gente não espera. A gente sempre... aquela lógica do abusador, né? A gente espera que seja um monstro, né? Aquela pessoa horrorosa, aquele cara que sempre foi, né? É uma péssima pessoa desde sempre. E não é a pessoa que senta do seu lado, sabe? A pessoa que troca ideia, que vai te com você, exato. que toma Você sopa, não deixa seu filho com quem você não confia. Totalmente. Então, você, tava com a minha irmã, né? Tava com a minha mãe. Então, assim... Eu acho que é exatamente aí que os abusadores se aproveitam. Sim, com certeza. É exatamente na confiança do outro. É uma relação total de confiança. Porque dos pais... Não vai... E da criança. E da criança. Você faz parte da rede dele. Que tem que falar e tudo. Mas, ao mesmo tempo, como é que se faz isso, né? Eu falo pra você que você tem que confiar, né, nas pessoas. E a própria pessoa que é pra você confiar e que faz isso com você. Então, assim, que é da tua rede de proteção. Sim. Faz parte da rede de você proteção. fala com a criança. Que é a rede de convivência se a minha mãe tá me deixando aqui, né? Porque ela é uma pessoa que eu posso confiar como confio na minha mãe, né? Sim. É isso que Por passa. isso que eu acho que a grande coisa é a confiança da criança, sabe? A gente tem que empoderar a criança para falar, né? Porque tem que dar segurança, né? Às vezes é o pai. Pode ser a mãe também, que a gente tem. Mas o que a gente tem de maioria é que são pais, é que são avós, é que são tios, é que são amigos, né? Então, pela estatística, é muito maior, né? Então, como é que você vai falar com essa criança? Quem se sente mais poderoso para fazer, né? Há pouco tempo eu estava contando para elas, Maria Alice me perguntou por que é sempre o abuso do homem para a mulher e não da mulher para o homem, mãe. Né? E aí a gente acabou conversando sobre isso, né? Na situação que o homem se sente em superioridade, né? A mulher. Né? E nesse caso da criança, mais ainda, né? Além de eu ser homem, você ser uma mulher, você é uma criança, e eu tô te dizendo quais são as regras. Então eu tô te dizendo que isso é uma coisa normal. Sim. Né? E assim, dentro da sua experiência, né, de ter passado, infelizmente, por tudo isso, o que você acha que foi importante para a Maria Eduarda vir se abrir com você? Né, tipo, se sentir acolhida, né, de passar por tudo isso. Porque assim, eu imagino que ter ido para a delegacia, ter passado por toda, né, agora essa judicialização do caso. Delito, né, o IML. Claro. Pós, né, porque a gente levou na pediatra dela, a pediatra atestou, só que ela tem um IME complacente, né, anelar roto. Então, a pediatra, para a pediatra, ela falou assim, olha, qualquer um atesta isso, Bárbara. Está cicatrizado com relação ao tempo do fato. É isso que eu ia te perguntar. Foi quanto tempo depois? Foi um ano. Um ano. Entendeu? Então já tinha cicatrizado.
Só que na médica dela, é a médica dela, né? Sim, óbvio. Quando chegou no IML, veio um médico. Aí tá lá. E assim, você não tem uma mulher pra te receber. Gente, isso é Você um tá com um homem. absurdo. Você vai Uma menor de idade, isso é um Você vai absurdo. na entrevista, né? Aí vem uma mulher, tá com você, mas quem vai te examinar não é uma mulher. E a Maria Eduarda nunca tinha ido no ginecologista na vida. Quem viu ela foi a pediatra dela, porque ela não tinha ido ginecologista, né? Então, assim, ela teve que estar ali por um homem, né? E eu ali, do lado, né? Tendo sido abusada por um homem. Sim, sim. Quer dizer, ela estava na frente de um homem, de um desconhecido, Sim, Gente, Numa exatamente. situação nova pra ela, porque ela não tinha Nunca passado tinha nunca. passado. e uma tendo sido loucura. abusada O médico por um viu, homem ficou que era da ali, confiança dela. E aí ele ficou com alguma indecisão, não sei, chamou um outro médico. Então eram 2 médicos falando qualquer coisa. E a gente ali. Tecnicamente, né? Sim. E a gente ali, sabe? Então, assim, é uma situação que você não tem, né, acolhimento nenhum. É um absurdo Sabe? isso, né? Total. A gente trata, é o único crime onde a vítima é colocada na situação de dúvida. Porque se você é assaltado na rua, ninguém vira pra você, mas você foi assaltado mesmo? Tem certeza Você tem que foi um certeza? assalto? Talvez Foi não um tenha assalto sido um mesmo? assalto. Será que ele não só pegou a sua bolsa emprestada e ele vai te... Isso no não caso acontece. da Maria Eduarda, eu estava vendo, um dos argumentos foi que ela não recusou na hora, né? Ou Sim. que ela não gritou, alguma coisa assim. Então, Gente. que ela teria aceitado. Uma criança de 13 Com menos anos. de 14 anos. Que porque é o nesse- estupro É de o tipo de vulnerável. vulnerável. E o consentimento nesse tipo de crime, ele já é. Ele não É Não existe. existe, não Óbvio. existe Porque ela não consentimento com menos de tem, 14 anos. né? Existe Não, capacidade. e além disso, uma situação Mesmo que que hierarquicamente fosse caso de está acima consentimento, Eu dela. falei pra ela, falei, Maria Eduarda, quando você, olha só, você podia ter chegado pelada na frente dele, entendeu? A questão Não fazer Maria nada. Eduarda, Sim. vai botar sua roupa e sai daqui. O adulto é que tem, Óbvio. né? Pra poder não, porque fica nessa, a própria pessoa, depois de falar e tudo, né? Ela se sente, tudo que vai ouvindo, né? E ser inquirida, né? Porque você tá ali, chega na Sim. delegacia e ainda foi falar, mas ela na delegacia não quis falar, porque ainda aconteceu isso, que lá eles não têm o núcleo que tem aqui De no Rio. acolhimento à mulher. A gente tinha que ter sido passada para cá. Isso foi mais uma coisa falha no processo, porque eles lá têm que ter o pessoal, agora me foge o nome, que cuida, tinha que ter passado por o exame Núcleo de feito por violência lá, à mulher, né, e tudo isso. por lá, e eles não têm isso lá. Uhum. Então faltou isso, né? Embora a gente lá tinha uma pessoa do conselho tutelar e tal, tinha acompanhando, e ela mesma disse para a Maria Eduarda, se você não quiser repetir tudo aqui, você não repete, pode se reportar ao que Claro. já estava escrito. Uhum, já tinha sido Né? colhido, E né? aí foi levado esse tipo, por que ela não quis falar? Porque ela simplesmente falou assim, eu vou falar quando eu tiver que falar. Óbvio. Quando eu tenho que falar, agora eu preciso falar, então eu vou me guardar para a hora em que eu tiver. Senão a pessoa fica Revivendo. Mil vezes, né? Então, tudo isso vai gerando um desconforto. Por que não falou? Porque não quis falar tudo, que mandou se reportar ao laudo, né? Porque a perícia feita foi paga pela família. A gente não pagou nada, foi pelo plano de saúde, óbvio. Só que a gente faz um laudo parcial. Mas, assim, se o acusado quiser ir lá e fazer o laudo dele, ele tem todo o direito de ir. Mas ele vai. E aí, Sabe? isso foi... Ele vai. A questão é, você vai. Ele Não, também, se ele quiser ir, ele sim. pode ir. Contar a versão dele e botar ela para fazer. Tanto que ela diz que é um laudo parcial, a perita, né? Mas diz que é completamente tudo dentro da fala, né? Que não tem nenhuma coisa de dúvida. A fala está muito bem acompanhada, e são desenhos, e são uma série de coisas, né? Então, assim, dizer, porque o laudo foi feito pela família. Queria que fosse feito por quem? Né? Claro. A gente tinha que acolher, a primeira coisa Sim. é acolher ela. Óbvio. Porque isso Né? para um adulto já é uma coisa absurda de se É, pensar. Você pensa numa imagina alguém criança que está de começando, 13, né? 14 a anos, descobrir gente. o corpo, a descobrir a sexualidade, tudo, né? E ser Dessa abordada dessa forma, forma, né? assim. E Né? ela estava bem no começo, né? Foi Sim. bem. Foi Claro. no auge, né, dos 13 anos, botando lá o corpo, começando a usar o shortinho, né? O peito já começava a marcar, botou, né, se maquiou para aquele carnaval. Então, assim, já foi uma chamada de atenção para a gente ter da própria família. Quando ela postou as fotos no carnaval, Sim, aquele sim, carnaval você foi um nota carnaval que marcou. Porque tinha uma nova Maria Eduarda ali, sabe? Uma Maria Eduarda
Tipo, olha, ela está começando, né, a desenvolver, né, a entrar com o corpo, né, Tá entrando se na mostrando. Então foi muito marcado para todo mundo. Quando ela postou as fotos, eu falei assim, nossa, mas ela tá toda arrumada, né, maquiada, diferente. A moça, né? A gente fala muito isso, tá uma mocinha, né? Nossa, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você vê o aniversário de 13 anos e vê os colegas tudo do lado, um monte de criança, sabe? Você fala, gente, olha só, a mesma coisa, né? Você olha pra cara dela, uma criança, uma menina. Entende? Lógico. Realmente, essa puberdade é engraçado isso, né? Porque é uma criança que tá ali começando, o próprio corpo tá começando a dar sinais de que ela tá se preparando para uma vida adulta, mas é uma criança. Tá sofrendo uma metamorfose, né? Tanto física quanto psíquica, né? Porque também tudo vai mudando, né? E essa criança é agredida, né? Porque eu acho que a violência, ela tira a dignidade da pessoa, né? Sim. Ela tira a dignidade, não só sexual, mas ela tira a dignidade da pessoa. Por isso que eu acho que, assim, você dar a voz à criança, né, é fundamental. Sempre questionar, você escuta muito seus filhos, deixa eles debaterem, deixa falar. Porque eu tive uma educação muito, né, do tipo, não, tem que fazer isso porque tem que fazer, mas por quê? Não, porque eu quero. Porque sim. Né? Então eu nunca gostei dessa educação, né? Então, assim, dessa fala. Eu acho que a criança tem que falar e a gente tem que colocar e tem que dizer e tem que argumentar. Você dá muito espaço, mas eu posso talvez dar até muito espaço, mas é esse espaço que faz os meus filhos confiarem em mim. Claro. Sabe? Eles chegam para mim e contam, eu não aguento não contar as coisas para mim. Sabe? Porque, então é isso que faz, é saber e ouvir, e a gente tem que ter esse cuidado para ouvir também, porque às vezes vão trazer coisas, né, que a gente não está esperando. Que por dentro o olho tá assim, né, mas aí você tem mesmo, sabe? E quando você conta essa história, você conta tudo que você passou e que a Maria Eduarda passou, a gente vê que a gente não está preparada, a sociedade não está preparada. Não. Né? Não adianta você sair canetando lei e medida provisória em cima de lei, se essa lei, essa medida provisória não é cumprida. Sim. Né? Eu queria chegar... Não se coloca em dúvida uma fala dessa. A gente tem a lei do primeiro minuto, que a pessoa que sofreu violência, ela é acolhida no primeiro minuto, né, pela saúde... Mas e o resto? Não, e em que lugares também, né, onde isso funciona? Porque a gente sabe que em grandes centros funciona. Aonde mais? Exatamente. Sabe? Você sai de grandes centros... Que é Por que você não tem uma mulher para acolher? Super pequena, porque onde aconteceu o crime mesmo, não é lá que foram feitas as deve ser vinculada a outro lugar, né? No distrito de Rio Claro, né? Então, assim, quando a gente foi, que apareceram casos da menina que falou assim, porque trabalhava na fazenda, né? A avó trabalhava na fazenda, né? Que eles são donos de fazenda lá. A família dele. A família. Ela trabalhava na fazenda. A avó tinha sido também assediada por ele, né? Lavando louça e tal, e ela conta no depoimento que ele passava a mão e vinha de toalha, e aí e foi um dos meninos, o próprio advogado dele falou assim, mas ele tem uma mulher tão bonita, como é que ele pode, sabe, olhar para uma senhora de 60 anos? Olha o argumento, né? Não dá para acreditar, não dá. E aquela senhora foi em juízo, gente, ela estava ali. E ela tava com medo. Ela dizia, eu sou pobre, como é que eu vou lá falar? Eu tenho medo. Eu falei, mas a senhora não precisa ter medo, a senhora só precisa falar o que a senhora viveu. Mas eles têm muito dinheiro, eles podem fazer alguma coisa comigo. Eu falei, ninguém vai fazer nada com a senhora. Entendeu? A gente está aqui, a gente acredita que a justiça, né, vai amparar, porque se for fazer com a senhora, vai ter que fazer com a gente, com todo mundo. Né? Então, assim, quantos lá no meio do mato, né, que se fala, né, de que acontece e que nunca vai chegar. E eu vejo assim, gente... Não, além disso, quantas não tem nem noção do que aconteceu.
Não é nem o que vai chegar. Ele não tem Não noção. Não. É exatamente por Não, conta não dessa questão da conseguiu cultura, né? fechar o Não. círculo e chegar à conclusão de que Não. foi abusada, Sim. né? É um absurdo, gente, porque a gente vive no século XXI uma sociedade extremamente machista que normatiza a violência, Sim. que não acolhe a vítima Não, e que não Né? pune o abusador. e não pune o abusador. Sim. Porque aonde eu queria chegar, isso já está em terceira instância, segunda instância. Agora, é como se fosse uma terceira instância, porque ele foi condenado na primeira instância, né? O juiz condenou em 30 anos na Aham. primeira instância. O juiz que ouviu todo mundo, né? Isso já ouviu, tem o quê? 10 anos, né? que foi aconteceu, né? Não, a gente soube em 2016, demos entrada em 2017. Né? Então tem aí... Mas eu digo do fato, né? Até hoje já tem Não, um... o Nove, fato oito, ocorreu em oito, 2016. Ocorreu em 2016, mas está 7, 8 anos. É. Uhum. Quase 10 É mais ou anos. menos a idade do Joaquim. Sim. Né? Então, assim, Ele foi condenado. ele foi condenado. Aí em primeira recorreram. instância. O juiz que ouve todo mundo, né? Que trata do caso, que escuta, que ouve cada depoimento, que faz a pergunta, uma fala que fica O que muito... estava ali na linha de frente. que ficou de né? cara com a Que Maridade. ficou de disse cara assim, com todo mundo. ele era o tio legal. Sabe? Essa fala é muito assim, né? E a Maria Eduarda, sabe aquela coisa da criança que escuta? Tipo assim, cara, como é que o juiz sabe? Sabe? Ele usou um jeito. Ele era tipo o tio legal, né? Ela, tipo, Conheci ele. isso, o tio legal, tipo assim, sabe? Aí se vê, né? Sim. Escuta depois. Tem um padrão, né? Sabe? Porque se repete. Incrível. O cara já está acostumado com aquilo ali, sabe? Ele Não sabe tem. porque é o que Aí ele vai ouve com ele sempre. 30 anos, aí chega aqui no Rio de Janeiro, na capital, né? Aí a gente tem uma absolvição de 3-1, porque a gente não tem provas Materiais. né? Que prova material essas pessoas Sangue queriam. no mesmo. Não, os Sol. argumentos são absurdos. Podia Não, ter olha guardado só. a camisinha. Podia ter guardado a camisinha, pega a camisinha no lixo. Uma criança de 13 anos. Vamos lá, uma criança de 13 anos, um lençol que primeiro não precisa sangrar, todo mundo sabe disso, né? A gente, ginecologista, a gente vê isso o tempo inteiro. Muitas mulheres, muitas pessoas com vulva não sangram com... Eu também não. E Eu não sabia. E detalhe, que aos Eu 14 anos não precisa ter penetração. Exatamente. Não precisa. E foram 2 fatos. Para ser um Foram estupro. 2 fatos. E na Câmara aqui, eles passaram por cima do segundo fato. Porque houve o primeiro fato com conjunção carnal, né? E o segundo fato que foi na Olimpíada, que a Maria Eduarda volta na casa da minha irmã. Porque eu estava em Passatriz. Ela queria assistir um jogo da França, sei lá o quê. E a gente disse, aqui não vai passar, sei lá o quê, vê lá na Bruna. E como era de tarde, ela, Foi. vou. Achou que todo mundo estava acordado, que não ia ter. Óbvio. E foi questionado isso. Por que ela voltou? Né? Gente, porque ela tinha 13 anos. Porque é a família dela. É e aquela óbvio. que tá ali com o pai, o É a tio, tia o avô que você dela, mora, é. você faz o quê? Sabe? Ela voltou porque ela tinha que voltar, sabe? Quem é abusada pelo pai e pelo avô Não, mas que acho mora assim, com ele e não que volta se ela pra ficasse casa, muito faz o quê? traumatizada, Escola? ela não teria é que- voltado. A questão é o que você Voltou falou. porque ela gostou. Ainda que fosse. Exato, é Ela uma tem menor de 13 anos, não interessa idade. se ela tinha gostado, se ela não tinha gostado. É que eles passam por cima da lei Sabe? deles. Sim. Como assim, sabe? Eles falam até 14 anos, mesmo que a criança apareça pelada na frente do cara, é estupro. É estupro. E mesmo Aí que o eles cara seja de questionam. menor também. Exato, Ainda é mesmo estupro, que a pessoa seja menor. Aí acontece e eles questionam se ela foi ou não foi, como se isso tivesse alguma diferença, dado o fato que é uma criança de 13 anos. E aí, porque ela menor voltou, mas por que voltou? Sabe? Aí voltou. No que voltou, os primos estavam dormindo, a minha irmã estava tomando banho, né? E aí ele fez introdução do dedo na vagina dela, né? E sexo oral. Enquanto a minha irmã estava no banho, né? E as crianças dormindo. Era de tarde, né? E sempre aquilo. Não falar nada pra ninguém. Não contar nada pra ninguém. Isso é também uma relação. Essa é a fala clássica, né? Tanto que a gente até ainda fala, se alguém disser, não conta nada. Aí que conta. É pra contar mesmo. Aí que tem que contar. aí Fala tem que isso. contar. Que nada pode ser escondido, né? Nada pode ter, entendeu? Então, pegou. E aí, esse fato, eles passam por cima.
sabe? Eles pegaram o fato principal, não tem prova, não sei o que, tá aí o outro. Foram 2, né? Foram 2. E aí absolvem. E a pedofilia também ficou de lado, né? Porque aí já entrou a violência, É. entrou o estupro, Sim. e aí já esquece a pedofilia Sim. também, Sim. né? Que também é outra questão. Sim. E a gente estava conversando como isso envolve a família inteira, né? Claro. Todos os que estão ao lado, que eu vi uma declaração da filha dela dizendo que sente saudade dos primos, Sim. que agora ela não consegue mais ter esse contato com os primos. A gente estava falando da questão da avó, né? Da irmã dela, né? E dos amigos que estão ali perto, tudo mais, e Óbvio. realmente mobiliza. A grande tudo. dúvida dela para falar, o que segurou mais foi pelo contato com o primo. Com o primo. Com o Gustavo, principalmente, que era o primo, que é o primo mais velho, né? Uhum. Que ela tinha o mais contato. Ele hoje tem 10 anos, né? Acho que ela viu nascer, viu a minha irmã grávida, acompanhou todo um processo, né? Uhum. Então, ela segurava muito, porque ela falou, eu sabia que isso ia acontecer, sabe? Eu sabia que a gente não vai poder se ver mais, não vai poder estar mais A junto. relação não vai ser mais a mesma. Entendeu? E talvez tenha até a dúvida, né, em relação aos familiares, em relação a ela, Sim, né? Isso é algo que pesa muito também. Sim. Porque, claro, você abraçou e tudo mais, mas tem a tia, né, que é a madrinha dela, É. que duvidou, né? Sim. Os primos também provavelmente vão duvidar, vão Sim. questionar. Isso é muito pesado. E aí a gente fala pra ela, do tipo, Maria Eduarda, as coisas depois elas vão se ajeitando, né, conforme for. Mas os seus primos, principalmente, eles não podem, sabe? Não dá pra a gente, por eles também, né? Não pode passar por isso, né? Cada um tem que E responder. esses primos que são crianças hoje, eles vão ser adultos. Sim, vão ser, exatamente. Né? É isso que a gente está falando. Eles vão ser adultos, criados por essa pessoa. E assim, E todos mas eles sentem, também sabe? vão ter. Acho que todos eles não sabem, assim, efetivamente O que aconteceu. Mas o que eles já vão aconteceu. saber, né? Ah, vão. Mas Eles todos vão saber, eles vão ter têm o um julgamento impacto. deles. Gente, sabe? e internet, Todos hoje em eles. dia é muito difícil É. você esconder Sim, as coisas, sim. porque quem nunca jogou o próprio nome no Google, sabe? Então, se você tá vendo um burburinho, essas coisas vão falar na escola, alguma coisa eles vão ouvir, em algum momento eles vão jogar na internet. Olha o Juiz Brasil aí, quem nunca botou, né, o nome do casinho que vai sair pra saber se tem alguma condenação ou não tem, sabe? Então, assim, é verdade! Quem nunca? Sabe? Hoje em dia tem até um esquema aí de fazer o Pix no CPF do cidadão pra você saber o CPF. O povo já sabe tudo. Assim, vai saber. Não tem como Vai esconder. saber, Não tem claro. como esconder. E mesmo que não fosse isso, existe a família sabe. Né? Óbvio. Então as pessoas sabem. Então tem sempre aquele questionamento, né? O que está acontecendo? Por que é assim? Por que né? Não posso ver Não, minha e prima? a defesa dele, né, coloca sempre que foi por causa de uma briga, né? Eles não negam o fato. A defesa do acusado não nega. A defesa coloca que poderia ser uma relação adulterina. São coisas absurdas. Meu Deus. Eles dizem que foi por uma briga, por um mal entendido meu com a minha irmã, né, que foi criado tudo isso. Ai, meu Deus. Gente, aonde, né? Eu tenho problemas com a minha irmã, então eu vou fazer. Mas eu vou bagunçar a vou cabeça da bagunçar minha minha filha. eu vou pegar um monte de adolescente, inventar um monte de coisa. Vou levar minha filha no IML pra fazer um exame ginecológico. Sabe? Tipo assim, o Botar surto. todo mundo em situação, os pais das crianças, todo mundo. E outra, e onde está o pai da minha filha nessa história toda? Claro. Né? Que se foi para ele a primeira pessoa que ela falou, né? Foi ele que chegou para mim para contar. Sabe? Então onde é que tá essa história toda? Meu problema com a minha mãe, eu vou enfiar ainda o meu ex-marido na história. E quando a gente vê sabe? estatisticamente falando, não chega nem a 6% das violências que são detectadas por exame físico. Sim. Nem 6% das violências são detectadas. Ainda mais um ano depois, né? E ainda mais um ano depois, mas assim, porque pode não ter a penetração, a conjunção carnal, pode não ter. Isso não Mas não invalida deixa o crime. de Né? ser. Não Ele valida. dá inconclusivo, né? Ele dá inconclusivo. Porque não consegue atestar. Claro. Que não né? tenha... Porque não vai deixar nenhuma marca Exatamente. física, né? Ainda bem também, né? Que poderia ter deixado, é isso que eu tô pensando. Poderia ter tido alguma IST, poderia ter uma gestação. Em que a gente tem muitas provas. Sim. Ainda que eles digam, não tem prova material, mas a gente tem muitas provas. Sim. Né? Olha a quantidade Tem de todo depoimentos mundo que vocês... que não vão ter nem metade dessas Sim. provas. Sim. Entendeu? Aí a pessoa
não chega nem a abrir o Em processo. alguns casos não tem o acolhimento para que Não chegue a tem, isso, né? não Porque é uma tem. criança, como é que ela vai processar? Não vai, né? Né? E Ela vai entubar aquilo e até- acabou, né? e a capacidade mesmo de lidar com o caso e o custo processual também. Sim. Óbvio. Porque, assim, a gente está amparado, além do meu marido, tinham mais 3 escritórios juntos. Então, a gente tem uma coisa que já é, assim, sabe, muito além. E a gente fala, gente, com tudo isso, só com gente muito sinistra junto, e a gente ainda passa por isso, escuta todas essas coisas do judiciário. Imagina essa senhora que trabalhava pra ele de 60 anos. É né? o risco de acontecer alguma coisa com ela existe e é Isso real. não aconteceu, Né? porque é isso. Ela vai falar pra e quem? ela denunciar e realmente E a ela neta sofreu junto, alguma coisa. né? Com E a neta certeza. junto, que a neta estava lá, e a neta narra que ele chamou ela, passando pela fazenda, e ele chamou ela para entrar no carro, insistindo para que ela sentasse no colo dele para ensinar ela a dirigir. Né? E ela dizendo que não, e ele insistindo, não, senta aqui no meu colo para te ensinar a dirigir e tudo, até que viu que eu não conseguia, aí abriu o carro e mandou ela sair do carro. Né? Então, assim, a neta que tá lá com a avó trabalhando, então chegou na avó, chegou na neta, sabe? E isso não tem limite. não é suficiente, sabe? Não é suficiente. A gente acha o quê? Que a gente vai trazer essas pessoas para contarem Vai coisas. fazer um complô, né? Vai fazer- Juntar todas essas pessoas pra... Mas aí eles falam assim, mas é porque não... Primeira coisa que eles perguntam, você estava na hora do fato? Não, ninguém estava. Cara, É é surreal. pergunta que todo mundo... Mas você estava no fato? Você viu? Não. Então você... não. Mas aí a Mas tem uma pessoa que viu, é Maria Eduarda. Transa com alguém, mesmo que seja consensual. Você chama seus colegas para assistir? Mesmo que não seja um crime, né? Imagina sendo um crime, né? Imagina sendo crime. Né? Quando eu saio com uma mulher e vou para um hotel, eu vou transar com ela. Eu chamo meus colegas para assistirem? Mamãe, vem cá ver que eu tô transando. A mãe da colega, né? Público Chega a ser fala assim, ridículo. o Ministério Público usa uma fala, fala assim, essa é uma situação esdrúxula, né? Esdrúxula mesmo, do Sim, sentido de literalmente. todo o contexto. É. Aí a defesa fala assim, até o Ministério Público diz que é esdrúxulo, pouco crime, tipo assim, tentando desqualificar a fala do Ministério Público. Aham. O conjunto da obra. E a promotora ainda foi, Né? e É depois muito ruim. se colocou do que ela quis dizer daquilo. Tá muito claro o que ela Óbvio. quis dizer. Porque você ter um crime desse dentro do seu quarto, com seus 2 filhos e a sua esposa, e você fazer isso com a sua sobrinha ali, é de alguém que não tem limite. Nenhum. Não tem limite. Nem... É viver... É uma pessoa que tem plena consciência de que vai ser absolvida. Sim. É isso. É consciência, Ela tem consciência. sensibilidade. Ela É. tem consciência de que não vai acontecer nada Né? com ela. Porque é o que os poderosos têm, E é o essa que foi certeza. passado, né? A vida toda Essa é pela a A família. cultura é Verdade. essa, né? O dinheiro compra, o dinheiro Exato. faz, o dinheiro move. Principalmente numa o dinheiro cidade resolve. pequena, Mas né? ela Onde é não uma família conhecida. Aí é que tá. Aí que entra a coisa. Ela não era. Aconteceu na cidade pequena, mas a Maria Eduarda não era dali, Aham. né? E ele não podia imaginar aonde que ela estava encontrando e que ela fosse encontrar essa força para falar, Exato. né? E aí entra o todo, né? A família, né? Você tá conversando, e o colégio, e todas as coisas. Você abriu o diálogo dentro de casa com Entendeu? seus filhos, Sim. para estar sempre acolhendo ele nas suas queixas, nas suas questões, né? Sim. Isso é o É mais muito importante, né? Eu falo sempre, olha, vocês podem fazer a pior coisa do mundo, mas contem pra mim, porque eu vou entender vocês e a gente saber o que a gente vai poder fazer, né? Sim. Então, assim, você pode achar que vocês estão super errados, mas de repente, quando vocês chegarem aqui para conversar, né, a gente vai entender junto. Ou até eu posso achar também, mas a gente vai resolver. Sim, junto, né? a gente vai resolver, né? Porque hoje a gente fica também muito assim, né? Tem 2 filhos homens hoje, É isso que eu ia falar. né? E isso para mim é tipo assim, né? Como é que eu vou falar tudo isso? Como é que sem também deixar Como isso tudo muda, né? Assim, Muda. porque eu falei da família e tudo mais, isso devia mudar a sociedade também. Né? Sim. Todos deviam se sentir comovidos com uma história dessa, né? assim, eles sabem Comovido que no o pai sentido, é que tá lá defendendo, eles escutam, eles só falam assim, é alguém que fez mal para Dadá, né, mãe? olha. Eles chamam de Dadá, eu digo, alguém que fez mal para Dadá. Mas eu digo assim, a nível mais amplo mesmo, a sociedade devia se sentir comovida a nível de reagir de alguma forma contra Sim, isso, sim. né? Devia ser algo para todos, né? E Sim. como foi para o pai dela,
né, que teve essa primeira reação. Imagino para você como mulher e como mãe, né, porque aí você imediatamente se coloca naquela situação, né, como mulher, já que você já foi uma adolescente, você já viveu isso e tudo mais, como a situação de mãe, que a gente tem sempre a ideia de que a gente consegue proteger de tudo, né, e botar naquela redoma ali que nada de mal vai acontecer, né, e a partir daí o que a gente pode fazer com isso, né, algo que deve ter mudado também é a visão de como educar um filho homem, né, que a gente tem isso tudo, a menina tem que falar e tudo mais, mas também qual é a posição, né, do homem, eu acho que deve passar muito por isso também, né. De ficar com essa preocupação, né, do tipo, como é que eu vou criar ele para não chegar nisso? Para não chegar nisso, para não sabe? E também não botar o medo de tocar numa mulher, mas saber sempre esse limite, desse respeito, né? Aonde acho que a noção de respeito que a gente passa, né? É fundamental. De não se criar. Né? Exatamente. No caso do Maria Eduarda, até respeito é um crime, né? Você não pode cometer um crime. Né? Mas tem outras coisas que são mais sutis e que a gente tem que estar sempre conversando para poder criar, né, um pensamento mais justo, né? Eu vejo, assim, do meu mais novo, principalmente com essa coisa do complexo de Édipo, a gente tem que voltar a estudar essa coisa, porque é diferente, né? A gente, por exemplo, com a Maria Eduarda, eu me sentia umas coisas de andar de calcinha, coisa, você com filho menino, a psicóloga fala, tem que talvez evitar. Aí eu fico, eu tenho também que evitar, que mesmo? Sabe? Porque eles estão todos sem camisa, estão de cueca, eu vou ficar com calor danado, sabe? E tipo assim, quando ele vem alguma coisa, eu digo, olha, você me respeita, você não toca no meu corpo, é meu. Aí eu digo também, eles falam assim, são as minhas coisas. Não pode mexer nas coisas da mamãe, você tem as suas coisas, né? Mas a mamãe, pra dar banho, a mãe ajuda, a mamãe limpa, você precisa... Aí ele, no outro dia, olhou, tava de biquíni, ele falou, não posso encostar na bunda da mamãe. Aí eu... assim, onde é o limite, né, daquele... Aí eu falei assim, não tem que ficar... Mas por que você quer encostar tanto na minha bunda? Aí ele também não sabia me dizer. Né? Mas por que você quer tanto? Qual é o problema? Eu tô aqui de biquíni. Aí, sabe? Então, acho que essa maneira de você também chegar... mas e aí? Devolver, né? Aí você desconstrói um pouco a criança, né? E aí ele também se coloca num lugar do tipo, refletir sobre isso, né? Eu quero, mas eu também não sei o porquê que eu quero. Aí eu não pode, porque eu falei que eu não quero, né? Eu não quero que minha mão na minha bunda. Então, sabe? Então você também colocar eles para pensar e participar disso. Sim, dessas discussões, sabe? Né? Só que aí é muito difícil, né? Porque muitas pessoas educar é difícil, gente. Dá trabalho. Em tudo, né? Educar é difícil. Você tem que entrar num lugar... E a gente nunca sabe se deu certo, né? Ainda tem isso, né? Tem que entrar num lugar que você não sabe muito bem qual é, mas você precisa entrar. Sim. Porque se você não entra, alguém vai entrar. Sim. Né? É verdade. Eu queria, acho que a gente já falou a Bess, eu queria finalizar pedindo para você contar, porque tá para vir o julgamento, né? Eu acho que uma das nossas funções aqui é trazer luz para esse caso, né? Então fica aí à vontade, se você quiser falar um pouco sobre isso, quiser, né? Da página que vocês têm, né? Da página que vocês têm. Foi tanto para que vocês criaram uma página, né, sobre isso. Todo o apoio que a gente puder dar para vocês, né? Para você, para Maria Eduarda, porque eu imagino que essa série de julgamentos não foi fácil, passar por isso de novo não vai ser fácil. E Deus sabe o que a gente vai ouvir, né, nesse julgamento. Sim. Então fica à vontade aí para falar um pouco, para a gente poder saber a melhor forma também de apoiar vocês, de trazer isso à luz, de divulgar, como é que a gente pode fazer isso. A página é Justiça, por Duda Fernandes, né? Que a gente criou porque, quando em segunda instância ele foi absolvido, né? Ele foi para a rede social, tipo, comemorar e tudo mais. E aí nós temos essa resposta. A Maria Eduarda quis falar. Partiu dela, de poder responder e falar. E aí todo mundo foi sabendo, né? Aí veio aquelas coisas, todo mundo perguntando o que está acontecendo, né? E ela de se colocar, e com isso vieram muitas mensagens, muitas pessoas falando com ela, eu também passei por isso, mas muitas pessoas, né? E aí ficou muito nisso. Aí eu falei, Maria Eduarda, a partir disso, né? Como teve o caso da Mariana Ferrer, né? Então, né? E aí a gente falou que é muito além, né? Tem a Maria Eduarda, eu falei, você vem para a gente poder abrir isso, né? Principalmente para as pessoas que nos conhecem, né, que estão junto, que a gente nunca espera que isso vai acontecer com a gente. Sim, né? sim. A gente ouve falar, mas quando chega na gente,
a gente fala, opa, existe mesmo, isso acontece, né? Então, assim, muitas pessoas, como assim? Da sua irmã, do marido da sua irmã, querendo entender tudo isso, né? E aí, no que abriu a página, a Maria Eduarda já se sentiu muito mais fortalecida, né? Porque ela recebeu um apoio Porque ela recebeu um coletivo. apoio e de muitas pessoas que ela nem sabe quem são, né? E eu falei... Que é importante isso, então, né? de abrir esse caminho, sabe? De falar, olha, a partir desse julgamento, né, muita coisa modifica para todo mundo, sabe? Porque não julgar da forma correta é retroceder ainda mais dentro disso. Isso vai impactar em toda a sociedade. É porque eles falam que o crime de estupro, a palavra da vítima, é o que tem o maior peso. É o peso. Né? Em compensação, a vítima fala e esse peso não se basta. Não se ouve. Né? Então, isso que a gente está falando, você tem o maior peso. E só a palavra da vítima. Nesse caso, a gente não tem só a palavra da vítima. A gente tem a palavra da vítima, a gente tem os laudos, a gente tem atestado, a gente tem testemunha, a gente tem várias coisas que se formam. Então, não é só a palavra da vítima, sabe? É a palavra mais tudo isso. Então, é fazer valer a jurisprudência, dos entendimentos todos dos tribunais, né? E diminuir, né? E até acabar com esse machismo no judiciário, que é o que a gente mais vê. E, assim, acho que o que a ministra Laurita Vaz, né, falou, né, que a foto dela foi favorável, né? O que ela falou, assim, tá ali, tá muito esmiuçado. Tá mais explicado do que poderia estar. Acho que se eu fosse ministra, é aquilo ali que eu falaria, sabe? Então, assim, não se tem mais dúvida, não se tem... Né? O que se tem agora são ministros que vão votar. E a gente tem que esperar isso. Com tudo que eles já escutaram, com todas as ponderações que ela colocou, sabe? Com tudo. Quando a ministra falou, a Maria Eduarda estava no Brasil, a gente estava ouvindo juntas, estava esperando que isso fosse decidido logo, né? Aí foi pedido vista. E quando ela terminou de falar, a gente se olhou, tipo assim, cara, é isso, sabe? Uma mulher, né? Ela falou, tipo, a gente não teve, sabe? A gente se sentiu representada, sabe? A gente olhou uma... É isso, não se tem mais dúvida, não tem quem tenha dúvida, sabe? Mas a gente sabe que tudo pode acontecer. Sim. Né? Então a gente espera, né? Agora na terça-feira, dia 19, às 1 hora da tarde, né, em Brasília, que a gente tenha, né, esse julgamento como ele merece ser, porque aí isso volta, a condenação volta. E aí continua o processo, ainda não... ainda não, tipo assim, se ele for absolvido novamente, a gente tem ainda o Supremo, né, para chegar, tanto um quanto o outro. Se ele for de novo condenado, volta a condenação, e aí eles recorrem. Então, assim, ainda tem tudo isso, sabe? Toda a questão do caso, você tem que passar e repassar, e por isso, muitas e muitas e muitas vezes ainda, né? Mas a gente mais pensa é que, assim, hoje a gente agradece porque a Maria Eduarda conseguiu, né, passar por tudo isso e a gente junto, a gente tem ela viva, né? É sobrevivente. Sim, é isso. Né? Porque as marcas que isso deixa que não são físicas são outras, né? Sim. E conseguindo ir com a vida dela, né? Ano que vem ela se forma. E que a gente pede é isso, né? Que tenha visibilidade, que as pessoas conheçam a história e possam estar cada vez mais junto de seus filhos, né? E serem amigos, companheiros mesmo dos filhos, ouvir essa criança, sabe? Validar o que ela está falando, observar comportamento, sabe? Para que não aconteçam. Porque a gente sabe, né, que ainda falta muito para mudar, mas a gente sente que as mulheres estão ganhando essa força, sabe? Sim. Ainda está baixo, ainda é pequeno, mas a gente já consegue, sabe? A gente não pode desistir, sabe? A gente tem que ir juntas e continuar, sabe? Então, o que fica muito é isso, assim, isso veio também para mostrar o quanto a gente é forte, sabe? E como essa força de vocês é importante justamente nessa exposição, Sim. porque acolhe outras pessoas, Sim, né? sim, A própria Maria totalmente. Eduarda, né? Quando Sim. começaram a ligar para ela, falaram, não aconteceu só comigo. Sim. Tem outras pessoas que já passaram por isso e Sim. você vai se sentindo mais fortalecida, né? Eu falo E muito vocês estão nós por oferecendo nós, isso a né? outros, né? Hoje é isso. É. Nós mulheres sabemos aonde dói na gente. Nós mulheres passamos por isso todos os dias, porque muitas
tem um monte de pesquisa na internet falando, né? Todo mundo já passou por uma situação de abuso, Sim. né? Seja ela físico propriamente dito, mas seja você passar na rua com medo porque alguém fala uma gracinha, você Seja trocar de explícito roupa. ou não, né? Você trocar de roupa porque você tem medo de sair com a roupa que você tá, porque marca, porque mostra, porque... Não posso que andar que no vai lugar chamar tal atenção. sozinha. Então, é isso. Pra mim, enquanto a gente ainda não consegue subverter esse sistema tão machista, somos nós por nós. E que bom que vocês estão encontrando apoio em outras mulheres. E estão apoiando outras Oferecendo esse mulheres, apoio, né? Isso é muito importante. E muito obrigada por ter vindo compartilhar Obrigada com a a gente vocês. essa Não história. tem muito o que falar Nossa, mais, né? não sei nem. Obrigada. Obrigada, viu? A gente ainda podia falar mais, inclusive. Nossa, e a gente vai acompanhar, a gente vai Vamos, continuar acompanhando. Sim. E a gente está aqui para apoiar vocês. E o que a gente puder ajudar, a gente está aberto a isso. Obrigada, gente. Obrigada, Bárbara. Um beijo para todo mundo. Esse foi o Conversas Íntimas e a gente vê vocês no próximo episódio. Até Tchau, mais. pessoal. Até a próxima.